Ainda falando de política, né, está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de reforma trabalhista apresentada pelo governo Temer. Depois de votada na CCJ, a proposta deve ser levada para votação no plenário do Senado. Esse projeto é um dos motivos da greve geral que está sendo convocada para a próxima sexta-feira por movimentos sociais. Para falar sobre essa greve, a gente recebe o presidente do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte. Professor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Reforma trabalhista é um dos pontos, né? É um dos Mas pontos. Quais são os outros pontos que estão levando as pessoas às ruas? Eu acho que há um conjunto de elementos, mas os principais nesse momento para unificar todos os movimentos sociais e sindicais é realmente a reforma trabalhista que está tramitando, como você acabou de falar, na CCJ, e a reforma da Previdência, que apesar de estar em banho-maria, ela continua na perspectiva de que seja votada. O governo está apostando nisso, está utilizando todas as fichas. Portanto, os elementos principais dessa movimentação de sexta são essas duas reformas. Evidentemente que no bojo das manifestações surgirá movimento pelas diretas, fora Temer, mas o eixo central é contra as reformas que estão sendo pautadas hoje. São as reformas. Professor, a reforma trabalhista, que já está bastante avançada, né? Está aí na CCJ, o próprio presidente do Senado, Eunilson Oliveira, já deu indicações de que pode votar antes mesmo do recesso. Por que essa reforma é tão ruim para o trabalhador? Por que os movimentos sindicais, os sindicatos, os movimentos sociais são contra essa reforma, essa proposta? Olha, de um ponto de vista geral, ela desestrutura toda a CLT. Ela coloca um estado de precarização do trabalho num patamar que alguns analistas colocam antes da década de 30. Por exemplo, há uma regressão muito grande nos mais de 100 artigos que vão ser alterados. Quer dizer, não é a alteração da CLT, é a destruição da CLT. As bases da CLT vão ser colocadas para fora. E isso vai atingir tanto os trabalhadores da iniciativa privada como os trabalhadores do setor público. Por isso que esse conjunto de elementos que formam esse caldo horrendo que o governo está querendo passar é que está mobilizando os trabalhadores para se posicionar contra ela. Os trabalhadores e a igreja, que inclusive soltou uma nota dizendo que vai apoiar o movimento de sexta-feira. E como é que está a organização para sexta-feira? Olha, do ponto de vista do Adurne Sindicato, nós vamos fazer esse movimento com a paralisação, já que nós estamos na fase de praticamente em recesso na universidade, e vamos centrar fogo, vamos dar as estruturas possíveis para a manifestação que vai haver na parte da tarde, às 15 horas, em frente ao Instituto Federal. Então, essa é a nossa proposta de ajuda às centrais sindicais à Frente Brasil Popular. Professor, dia 28 de abril teve aquela grande greve geral, grande movimento no país inteiro, todos os estados registraram movimentos. Houve avanços depois daquilo ou, de fato, o governo não deu atenção às vozes que vinham das ruas? Olha, o governo não dá atenção a absolutamente ninguém. Essa é a realidade que vocês estão observando nesse último ano. A pauta do governo, que não é a pauta da população, que já está sendo rejeitada por 95%, a reforma trabalhista, ela está vinculada a elementos que estão fora da sociedade. Fora da sociedade, como dentro da classe trabalhadora. Ela é ligada muito especialmente ao mercado financeiro. Então o governo está respondendo a isso. Por isso que ele está com essa proposta de apressar a aprovação. Porque na cabeça dos que elaboraram essa proposta, haveria a retomada do crescimento imediatamente depois de aprovada a destruição da CLT, o que não é verdade. Todos os economistas de bom senso têm dito que isso é um absurdo e fazer precarizar a relação entre capital e trabalho não vai ajudar em nada o desenvolvimento do país. Professor, agora, além dos motivos, das motivações, né, as reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, mas qual a importância dos trabalhadores ocuparem as ruas como um ato político mesmo? Olha, basta você encontrar um trabalhador da iniciativa privada hoje, e também do setor público, que está com seus salários atrasados devido a essa crise que está se abatendo especificamente ao Estado e município, mas o trabalhador da iniciativa privada, que os 14 milhões de desempregados no Brasil e os 280 mil aqui no Rio Grande do Norte, você vê que é uma tentativa de você evitar o pior. O que esses trabalhadores estão percebendo é que, à medida que está avançando o tempo com essa crise, a situação dele piora. E com a votação das reformas, o cenário para o futuro é muito sombrio. Então, o trabalhador começa a enxergar isso. Evidentemente que a questão da mobilização é algo mais complexo.
Mas na cabeça dos trabalhadores começa a se perceber que essa precarização ela não é para só agora, por causa da crise. Mas se ele não fizer uma resistência muito bem organizada, e se a sociedade civil não rejeitar essas reformas, isso é para gerações futuras. Então, só repassando, na sexta-feira, como é que está a programação? Programação, na sexta-feira, às 15 horas, em frente ao Instituto Federal, ali com o Milho, ali perto do Milho, vai ter a concentração e vai ter a passeata até a Praça da Árvore aqui em Mirassol, e todos os movimentos sociais, sindicatos, as pessoas democratas, patriotas, progressistas estarão engrossando essas fileiras para a gente tentar chamar a atenção da sociedade para o que está vendo. Muito obrigado, professor Wellington Duarte, presidente do Adurno Sindicato, a luta por direitos. Obrigado.